A paixão nasce de um encontro casual, sempre assimétrico. Um só é aprisionado por um detalhe que vai condensar, durante um tempo, o conjunto das causas do desejo. Assim, Jean Delacroix exclama: naquele simples cabelo, que em meu colo viste voar, ao vê-lo em meu colo, nele preso tu ficaste, e só num dos meus olhos te feriste. O apaixonado, aprisionado pelo movimento de uma mão ou de um olhar, se verá amarrado àquilo que o apaixona, àquela beleza convulsiva, erótica, velada, explosiva, fixa, mágica, circunstancial, que André Breton evoca em L'amour fou. É raro, senão excepcional, que o apaixonado, no período de exaltação, senão de gozo que parece caracterizá-lo, experimente a necessidade de formular uma demanda de análise. É no momento em que o tempo se torna espera do que pode não responder ao apelo, do que só pode trair, que essa demanda se apresenta como um pedido de socorro contra o desamparo melancólico, em que então parece submergir o sujeito. É possível, igualmente, que ele se precipite no processo analítico ao se ver condenado a recusar as qualidades daquela ou daquele que o amarrou com uma crueldade que o espanta. A paixão e a melancolia nos permitirão delimitar a relação do sujeito com o outro e com a alteridade. Ora, se admitimos que a melancolia é o núcleo em torno do qual se organiza a paixão, se a exuberância apaixonada é o lugar paradoxal que a melancolia assombra para tentar se curar, podemos nos perguntar como o outro, na qualidade de agente do gozo infeliz, se situa nesse drama. Em um e outro caso, aquele que é presa de tais afetos se ausenta da sua posição de sujeito, submetido ao outro. Ele está tão constantemente arrebatado, submetido ao outro, ele está constantemente arrebatado, sem ser jamais arrebatador. É pelo menos assim que se apresenta. Ele é o brinquedo, a marionete, a vítima passiva de sua parceira ou parceiro, que acusa de ser o agente da sua derrota apaixonada. Na paixão, o outro, objeto dos ardores do apaixonado, é intimado a manter a posição, não de bom ou mau objeto, mas daquele por quem o escândalo acontece, daquele que precipita o apaixonado num drama em que ele brinca de se desfazer das suas insígnias, em que ele joga a sua derrota. O melancólico, por sua vez, designa o outro como causa da sua passividade, agente do seu desamparo. À semelhança do crente que julga inelutável a manifestação de um flagelo de Deus, o melancólico se confessa culpado e chama com todas as forças o justiceiro anônimo que lhe revelaria o erro que estaria na origem das suas autoacusações infinitas. A hipótese que tentarei sustentar a partir dos fragmentos clínicos é a seguinte: o melancólico lidou com uma mãe que não pôde acompanhá-lo no desmame. Se consideramos que é a mãe que perde o seio, que o seio só está aplicado sobre a mãe, se admitimos que é a criança que no desmame cede este seio, o desmame seria uma seção. O que se passará se uma de suas condições, considerando que ele é uma experiência comum, a criança e a mãe, não for cumprida, se, por exemplo, a mãe, o primeiro ou outro, não estiver em posição de consentir? O desmame supõe que a mãe seja capaz de entender que no aleitamento é ela quem perde o seio. Seu desmame tornaria, portanto, possível aquele da criança. Em resumo do seio, ela só teria o gozo. Ora, a prolongá-lo, ela barraria o caminho à possibilidade de ceder o seio, a que tem direito a criança. Podemos dizer, desde logo, que a criança só pode ceder aquilo que se constituiu como perdido pelo outro. É nessa operação que o objeto se constitui. De onde a minha pergunta? Se essa cessão é uma capitulação, há aleitamentos, desmames que são capitulações para os filhos, não seria o objeto, pelo menos em parte, subtraído de uma perda? Estenderei essa hipótese lembrando que, se para Lacan o objeto transicional, aquele pedacinho arrancado de algo, é como que investido pelo objeto A, o objeto causa de desejo, ainda é preciso que este já se tenha constituído como objeto cessível. Com efeito, nenhum objeto poderá ocupar a função que Winnicott atribui ao objeto transicional se o objeto A ainda não se constitui por si mesmo como objeto perdido. Essa antecedência significante não implica um objeto pré-existente ou original. Ela significa, no máximo, a antecedência na qual e pela qual o sujeito se constitui. Para esclarecer este conjunto de proposições, farei referência ao caso de uma criança confrontada à dificuldade experimentada por sua mãe de perder o seio, no momento em que enfrentava um luto doloroso. Essa mulher, muito confusa no curso de um trabalho de luto, formulou uma demanda de análise. Seu pai tinha acabado de morrer no Oriente Médio e ela vivia na França há muitos anos.
Durante uma sessão, ao começar a contar os sonhos premonitórios de catástrofes e de destruição que povoam suas noites e a aterrorizam, ela evoca seu bebê, o último, seu filho, 14 meses mais jovem que uma filhinha de quem ela só tem a felicitar-se. O menino, então com 10 meses, apresentou até ali um desenvolvimento normal, mas após a morte do avô, ele não consegue nem sequer comer sozinho. Ele nunca põe nada na boca, nem brinquedos, nem alimentos, nem quaisquer outros objetos. Ele não chora nem grita, e os balbucios parecem desertá-lo pouco a pouco. Esse período, durante o qual nada parecia poder entrar ou sair de sua boca, é rapidamente sucedido por um outro, de abatimento, que alarma a mãe. É assim que verei pouco a pouco, ao longo das sessões, instalar-se na criança uma apatia que começou a me preocupar. Intrigado, pergunta a analisanda sobre sua história alimentar e aquela dos seus diferentes filhos. Ela então me conta que amamentou a filha mais velha durante 15 meses, e a segunda também uma menina nascida 2 anos mais tarde, durante 10 meses. Foi, aliás, durante este aleitamento que ela ficou grávida pela 3ª vez, quando do nascimento do filho, ela se torna repentinamente alvo da violência da sogra, uma europeia que exige que ela não o amamente por tanto tempo. Seu filho será desmamado com 3 meses. Algumas semanas mais tarde, o pai da analisanda morria em seu país natal. Ela deixou apressadamente a família, mas chegou tarde demais para o funeral. Assim, não só ela não teve tempo de ir até o termo do seu desmame, mas este tinha entrado em ressonância com a morte do pai. Um letrado, um poeta fugido das páginas de um romance de Taufik el-Hakim. Daí a questão que devemos nos perguntar: não será necessário no desmame que a mãe acompanhe o filho em seu próprio luto? Não haverá nessa trajetória do desmame comum à criança e à mãe uma experiência de luto compartilhado? Para que este advenha, não é preciso que a mãe tenha tido tempo psíquico, de compreender que o seio dado é uma parte separada dela, oferecida à criança? A erotização da esfera oral, não é esse o seu preço? Não é o perdido do outro reconhecido neste status que permite que essa zona seja erotizada na criança? Quer dizer, marcada, picotada, selada com a chancela do significante perda? Não é quando o outro se dá como suscetível de perder essa parte de si que permite ao bebê um enlaçamento das pulsões parciais, a pulsão de morte? O objeto perdido do primeiro outro, a mãe ocasionalmente, como a designa Lacan, não pôde aqui se representar como modelo primeiro de constituição do objeto. Na falta do objeto perdido em consequência do outro, vítima da falta de privação, melancólico na sua acepção clássica ou em suas equivalências sintomáticas, anorexia, bulimia, toxicomania, tenta ressuscitar pela degradação e pelo suplício do seu corpo até o ponto de se sujeitar à perversão de um outro, um corte ou uma perda que não teve lugar. De agora em diante, o melancólico é esse objeto não separado que não chegou a ser. Como tal, ele é um dejeto que tenta se constituir como causa de não desejo, de desejo impossível para todo e qualquer outro suscetível de se interessar por ele. Mas se na paixão uma série de fragmentos de objetos causa, de desejo vem se moldar e condensar em torno do outro, que amado apaixonadamente é elevado à dignidade de ser, na melancolia assistimos a uma defecção pulsional, tal que ninguém poderia mostrar-se suficientemente indigno para suportar uma causa literalmente perdida por antecipação. Deve ser muito indigna para te rebaixares a minha indignidade. Tal seria a fórmula que exprimiria essa degradação. Ora, essa posição do analisando pode acarretar dificuldades maiores na transferência, oriundas seja de uma idealização exagerada do analista, seja de uma destituição as quais colocam constantemente em perigo a condução do tratamento. Qual seria o desejo do analista? De que tipo há de ser para poder se prestar à escuta de uma palavra que remoe ao infinito as diferentes representações da indignidade e da depreciação, diria o melancólico. Ora, outro procedente da ferocidade geral, ora dejeto, indigno cuja ineficácia está à altura da abolia do analisando, o analista pode vir a ocupar o lugar de um vazio no espelho. Não aquele aliviador que testemunha que a operação de separação se efetuou e que ocorreu a assunção da imagem especular, mas sim de uma negra e densa opacidade, de um enigmático objeto que portaria em si todos os estigmas da paixão, do deslumbramento inicial à dejeção final. O fato de um analista ser chamado a deslocar mais precisamente o lugar de destinação do discurso do analisando é evidente, condição mínima e necessária para introduzir nessa falta de que aflige o analisando melancólico, uma área possível de jogo e de dialetização, ou seja, de perda, pois o melancólico não é atormentado por uma perda, mas pela falha de nomeação e de designação possível desta perda.
Não paro de comer durante todas essas semanas e vim encarquilhada, inteiramente voltada para um só objetivo, me preencher. Talvez seja uma certa falha de alimentação do bebê que esteja sendo compensada. Essa intervenção surpreendeu Jezabel. Na sessão seguinte, ela disse como teve a impressão de apaziguar-se ao ouvir aquilo. Alimentar-se não era uma monstruosidade a mais, mas uma autorização para reconhecer que algo lhe tinha faltado. Este apetite não era uma bulimia sintomática, mas um outro apetite, aquele que ela não tinha conhecido. Essa construção imprevista inaugurou um deslocamento suscetível de tirar Jezabel de um vai e vem que situava o analista numa posição especular, ao mesmo tempo de desqualificação constante de extrema ferocidade. Quanto mais não seja, foi esse o trajeto que ela empreendeu para introduzir em sua análise o enigma de um desejo suscetível de encontrar sua causa, seu objeto. Com efeito, a constituição do objeto na transferência, e singularmente nos tratamentos de melancólicos, permite ao analisando, às vezes a partir de uma queixa que parece infinita, tornar um sintoma significante, sublinhar sua dimensão metafórica e inscrevê-la naquilo que não chegou a advir, para poder, enfim, no contexto dessa série de deslocamentos, perceber a dimensão do desejo. Pois fazer advir na melancolia o objeto como perdido supõe que é como não perdido, logo não advindo, que ele se apresenta no melancólico como uma causa de sofrimento e de luta impossível de cumprir, a qual o sujeito é submetido. Com efeito, se na paixão o objeto causa de desejo parece perder sua qualidade ao tornar-se idêntico ao personagem em que o apaixonado fixou sua escolha e ao qual se submete na melancolia, o que assinala a causa e a derrota personal é a própria falha de deessência do objeto, a qual leva o melancólico a não poder nada investir, nada desejar. Esse impossível o mergulha no espanto de um luto redobrado e mortífero. A este propósito, a história de Jezabel nos parece exemplar. Após vários meses de hospitalização numa clínica privada, ela vai começar sua análise sob sombrios auspícios. Perto dos 50 anos de idade, ela se casou aos 18, sobretudo, diz ela, para fugir de um casal parental aterrorizante, do qual é a única descendente. Ao longo dos anos, estabeleceu laços marcados por uma extrema voracidade com um marido cheio de atenção e carinho. De repente, após 28 anos de casamento, seu marido para de honrá-la. Ela tenta de tudo para trazê-lo de volta em vão. Desde então, persuadida de que ele for atingido pelo limite da idade, ela se isola com sua numerosa prole, da qual se ocupa inteligentemente. Por outro lado, desenvolve uma atividade literária na qual se dá muito bem. Alguns anos se passam e um dia ela decide arrancar do marido uma confissão. Ele então confessa que há 5 anos não experimenta mais nenhum desejo pelas mulheres. Ele não deixou de amá-la por outra, mas circunstância agravante por nenhuma outra. Diante desse recuo marcado por uma repulsa ao corpo feminino, Jezabel cai brutalmente numa depressão profunda, ao longo da qual perde toda a estima por si mesma. Ela só sairá de seu torpor para desenrolar uma queixa infinita. Ela sabe que perdeu, diz, mas não o que perdeu, pois isso só pode ser dado por um homem, e por um só homem, aquele mesmo que se furta à tarefa. A superposição de que ela perdeu com o que ela perdeu provoca um abismamento melancólico, uma perda de autoestima, expressão daquilo que profundamente enigmático e perturbador assinala definitivamente um luto impossível. Daí em diante, ela não sabe mais a quem deve se dirigir para reabilitar aquela parte de si mesma que extraviou. Ela sabe muito bem e o diz, não foi ele que ela perdeu, mas a si mesma, que nessa aventura foi arrastado numa deriva que a aniquilou. Aliás, Karl Abraham diz precisamente isso, se aplica ponto por ponto a Jezabel, que na melancolia a sombra do objeto se retirou do ego, ao passo que no luto a sombra do objeto pousa sobre o ego para invadi-lo. E é esta retirada que está aqui em causa. Algo de estranho lhe aconteceu, tal seria a disposição muito particular que analisanda, expressão banal nas melancolias provocadas por um desastre passional, e que podemos desenvolver assim: eu sofri um dano, algo me foi tomado, sou portanto indigna, e minha história é a de uma longa e perpétua indignidade. Em resumo, o melancólico fracassa lá onde o paranoico tem êxito. Com efeito, se este chega com sucesso a criar objetos persecutórios externos, o melancólico, por sua vez, se afunda num universo de infelicidade sem causa assinalável. Jezabel aplicará essa querela a si própria, enquanto pedirá infinitamente ao outro que lhe dê aquilo que, por definição, para ela é impossível dar, e que lhe permitirá reforçar mais e mais o sentimento de degradação e de indignidade que a habita. Privam-na do único objeto que pode preencher o abismo que ela porta em si mesma e que se abre a cada instante sob seus pés. Donde a questão que a clínica nos permite formular há lugar para o outro no gozo orgástico que parece ser o próprio dos melancólicos? No pior do seu desamparo,
Jezabel parece atormentada por uma pulsão sexual que se desencadeia em torno do que falta, uma falta oriunda da desintricação pulsional, em que a obscuridade de uma confissão reclamada vem se confundir com uma exigência dirigida a um marido que ela persegue com seus ataques em pura perda. Aqui a morte e a vida parecem pertencer ao domínio do impossível, no ímpeto que se manifesta em lugar do que é faltante. Amor e ódio, mais que presentes, parecem estar na origem de uma culpabilidade que faz Jezabel dizer que ela é mais culpada do que todos os outros juntos, mais culpada do que seu pai, cuja indiferença e fraqueza mascaravam uma extrema crueldade, mais culpada do que sua mãe, quando esta some definitivamente do domicílio conjugal para afirmar seu direito ao orgasmo. Jezabel se arrebata na alta flagelação da sua indignidade e do seu desejo de ser satisfeita por aquele que se furta. Ela pede verdadeiramente, pois sabe que a única resposta possível que sua demanda pode receber é aquela que arremete tragicamente à parte inerte do corpo do seu companheiro, convocada apenas para satisfazer seu fechamento em si mesma. O estranho é que Jezabel parece estar situada na articulação da mania e da melancolia, no exato lugar em que o ódio e a autodepreciação se conjugam. Para compreender essa hipótese, propõe ao leitor se reportar à obra de Dostoiévski, Memórias de um Subterrâneo, um extenso monólogo semelhante àquele que um melancólico pronunciaria ao longo das suas tristes ruminações para se apresentar a nós não como presa de um sofrimento, mas de uma culpabilidade sem causa. O principal é que de nada adiantou mudar, virar, ao final sou sempre o primeiro culpado, e o mais vergonhoso é que sou culpado sem sê-lo, segundo as leis da natureza, por assim dizer, culpado antes de tudo de ser mais inteligente que os outros, que estão à minha volta. Enfim, sou culpado porque, mesmo que fosse dotado de alguma grandeza de alma, isso só teria acrescentado aos meus tormentos, consciente que sou da sua total nulidade. Além disso, mesmo supondo que ao renunciar à minha grandeza de alma tenha, ao contrário, querido me vingar do meu ofensor, eu teria sido incapaz de fazê-lo, pois provavelmente não me decidiria a agir, mesmo que fosse capaz. Dostoiévski atribui esse sentimento a uma volúpia oriunda de uma humilhação particular que parece ultrapassar as leis humanas e as leis da natureza. Dizer impossível procede do destino do comum, mas o impossível é vivido pelo melancólico a cada instante. Ele lhe é íntimo e dele se alimenta. Ao mais profundo do abismo, ele zomba tanto quanto a divindade do impossível e da degradação extrema que tenta atingir no horror e na apatia. O melancólico, na obscenidade da queixa permanente e do horror que a todos ele faz compartilhar, é potencialmente um Deus maníaco, triunfante, atordoante, devorador e, por tudo dizer, atormentado por uma paixão que temos a obrigação de reconhecer sob a apatia e o desinteresse aparentes em relação ao mundo e aos outros. Roger Munier escreve: a melancolia conhece o mundo perecível e o aborda a partir desta dimensão. Nada de extraordinário, aparentemente, mas saber que o mundo é perecível e habitá-lo como tal não é tão frequente e tão simples. Nós bem sabemos que o mundo é perecível, mas não agora, não aqui. Sabemos que passará, mas depois, num depois finalmente improvável, como é a nossa própria morte. Nós não vemos a rosa em sua eclosão e beleza como a rosa que morrerá, cujas pétalas fenecidas, lívidas, um dia juncarão o chão. Saber a rosa perecível não para depois, mas agora e diante dela é um outro e pungente saber. É ao que a melancolia nos convida, se formos até o fim dela mesma. Assim, ela põe a potência duplamente em xeque. Ela a mantém à distância, reconhecendo-a pelo que é, potência certamente, obrando na força e na beleza, mas ameaçada em suas próprias forças, um dia expostas em negativo. A melancolia nada deixa fora do seu campo, alcança o divino como o terrestre, e de duas maneiras parece-me. Ela os alcança ao englobá-los em seu obscuro pressentimento. Ela os alcança diferentemente, talvez por meio desse pressentimento, se não dentro desse pressentimento mesmo. Se concordarmos em dar algum crédito a esses autores, e como não fazê-lo, já que a clínica, por menos que estejamos atentos, vai no sentido deles, até o extremo da síndrome de Cotard, somos levados a acreditar que o sentimento de onipotência é inseparável do lamento infinito que o melancólico repisa até a náusea. Trata-se de reconhecê-lo e de dá-lo a reconhecer na transferência. Essa onipotência, semelhante àquela que desenvolve uma criança que chora e exprime uma exigência absoluta, seria o inverso daquela que habita o apaixonado na fase do encontro, da descoberta, da assunção da sua imagem projetada no olhar do outro. Em síntese, o que nos permitiu declarar Jezabel melancólica quando poderíamos ter formulado a hipótese de um episódio depressivo reativo foi o seguinte: o fato dela ter aceitado sem questionar durante vários anos a falha do marido.
Sua distração, que absolutamente não tinha chamado sua atenção, parecia encontrar-se com o núcleo melancólico que nela estava desde sempre trabalhando. Ela não recebera o que merecia, e sua aversão a si mesma encontrava plena satisfação na deserção do esposo. Suas autoacusações e sua autodepreciação provinham antes mesmo de poderem exprimir-se do pró e do contra da luta pelo amor que resultou na perda do amor. Daí em diante, passou a dar queixa para retomar a expressão de Freud em Deuil et Mélancolie. Suas queixas são queixas dadas contra, segundo o velho sentido do termo alemão, Anklage. Eles não se envergonham e não se escondem, pois todas as palavras depreciativas que pronunciam contra si mesmos são, no fundo, pronunciadas contra um outro. E eles estão muito longe de praticar em relação aos seus familiares e próximos a humildade e submissão únicas de pessoas tão indignas. Bem ao contrário, são críticos no mais alto grau, como se sempre tivessem sido lesados e sido vítimas de uma grande injustiça. Tudo isso só é possível porque as reações dos seus comportamentos ainda provêm de uma constelação psíquica que é a da revolta, constelação de um certo processo fez em seguida evoluir para o abatimento melancólico. Identificação do ego com o objeto abandonado e confrontação com uma sexualidade devastadora e deserotizada, com uma sexualidade sem palavras, sem amores, sem ternura, tal parece ser o segredo da melancolia de Jezabel. Daí o desejo, durante o primeiro ano de casamento, de ter nascido do seu homem, e não daquele que a remetia a uma cena originária tirada do real de uma sexualidade parental inerte e obscena. Além disso, como seu marido se afasta dela não por outra, mas por nenhuma, ela se vê como que intimada a identificar-se até a duplicação com o destino miseravelmente orgíaco de sua mãe. Essa identificação não é histérica, o objeto seria então eroticamente investido, mas em vez disso uma identificação perturbadora. O objeto não é perdido, mas desde sempre abandonado. Esse abandono deixa uma carga amorosa, flutuante e eminentemente ambivalente, própria a desencadear o ódio e o sadismo, a reivindicação e a querela, hipótese que parece ilustrar de modo perfeito a proposição de Freud, segundo a qual as causas desencadeadoras da melancolia transbordam em geral o caso bem claro da perda devido à morte e englobam todas as situações em que se sofre um prejuízo ou dano, uma humilhação, uma decepção, situações que podem introduzir na relação a oposição de amor e de ódio ou reforçar uma ambivalência já presente. Assim, por trás das queixas incessantes, das ideias de danos e de indignidade, nós não podemos deixar de reconhecer o ímpeto de um narcisismo desesperadamente ferido, o corpo, o abismo, em que todo orifício parece ter sido inerotizado, a tal ponto que o sujeito só parece confrontar-se com um real orgíaco, confirma que não é do objeto primeiro que se trata aqui, mas daquela parte da coisa, das Ding, que escapou do assassinato, quer dizer, do processo de simbolização que permite dar ao objeto seu status de objeto perdido. Não há luto nesse lugar, mas uma tristeza interminável, sem fundo nem limite. Na psicose maníaco-depressiva, o crime, nos diz Karl Abraham, é renovado periodicamente. Sempre inconsúpito, ele resta pendente de um luto. O reconhecimento por Jezabel, quando das suas dificuldades conjugais, de que nascera daquele casal parental, despertaria o horror que desde sempre estava escondido dentro dela. O horror de um corpo erotizado não pelo discurso materno, mas pelos traços da coisa, aquela parte obscena e até fascinante de uma mãe não simbolizada. Assim, irrompia com horror essa convicção. Seu marido tinha sido, ao longo de todos esses anos, não um objeto de amor exterior, mas um traço do inominável. Num primeiro momento, todavia, ele tinha representado para ela uma maneira de escapar de sua infância devastada. Ele lhe permitirá viver negando que era filha daquela família, daquela linhagem. A derrocada de seu marido a abandonava desarmada, nua, em demanda, suplicando que sua onipotência primeira lhe pudesse ser concedida novamente para nunca mais desaparecer. Reduzida a nada mais do que dejeto, transformara-se naquele resto desvalorizado e inconsistente que ela odiava profundamente. Magoada, repetia ele, estranhamente magoada como o não poder, mas ele é soberano como o não poder e em sua incúria, o não poder todo-poderoso. Tal seria talvez o paradoxo da melancolia de Jezabel, filha única de uma mãe realmente ausente, de um pai infinitamente enlutado. Ela se apresenta a nós como portadora da marca dessa onipotência materna, da qual nunca pôde, diz ela, fazer o luto.
Assim ela se via embaraçada pela marca de um desmame não completado e que a mantinha prisioneira de uma oralidade devastadora, de uma paixão em que o fúnebre parecia perfilar-se por trás do júbilo e do gozo. E não é isso que indica a paixão de Jezabel, confrontada a uma transgressão comandada por um impulso imperioso e mortífero de interrogar uma cena primária que se reduz ao amor da mãe, concebida como causa de tudo? De fato, podemos postular que a paixão é uma formação de compromisso face a um núcleo melancólico silencioso que pode muito bem ser atravessado por sintomas histéricos e fóbicos, ou às vezes perversos. Essa hipótese explicaria os casos nos quais o que está em jogo numa paixão parece reduzir-se à suposição de que o brasão paterno foi atacado, revelação que numa crise existencial desencadeia um abismamento melancólico, se consideramos, por outro lado, que o amor se funde com um significante, uma articulação significante, ao passo que na paixão é um signo que está no princípio do encontro, devemos tirar certas consequências dessa hipótese. Doravante, o ser do qual o sujeito se aliena vai encarnar por intermédio desse signo um outro sem referência fálica, como que situado fora da castração. Essa ausência de referência procede de uma desligação pulsional, em que o sem limite e a imortalidade se conjugam em um ponto em que triunfa um processo de dissubjetivação. Na conjunção de um tremor amoroso e de um enlouquecimento filial, se a paixão é, nos termos de Georges Bataille, a realidade mais emocionante, não deixa de ser, ao mesmo tempo, a mais ignóbil. Ela é horrível, ela é trágica, ela é inadmissível, e mais ainda porque é divina. Ignóbil, horrível, a paixão seria o inverso exato da melancolia. Ela afirma, reivindica exatamente onde o melancólico sofre. Ela arde e se consome lá onde o melancólico remexe com tristezas, cinzas frias dos seus e das suas impossibilidades. Roxane encontrou essa ferocidade extrema quando a morte do seu amante, que ela havia deixado algumas semanas antes, lhe revelou a paixão que tinha vivido durante o extenso episódio melancólico que durou cerca de 2 anos. Com efeito, ao longo de uma análise que se desenrolava, até então sem dificuldades maiores, em algumas horas, Roxane conheceu a catástrofe. Seu amigo Twist, de quem ela falara muito pouco até ali, morrera brutalmente. Até aquele momento, sua fala se centrava no divórcio dos seus genitores após a falência do pai. Ela se dizia presa ao excesso sexual da mãe e dos seus amantes sucessivos, a sedução e ataques aos quais teve de se submeter, mas também a miséria social que experimentou por tantos anos. Ora, um dia seu amigo, com quem aliás ela já não coabitava mais, é hospitalizado, sofrendo de uma nefrite aguda, cirrótico, em último grau, seu corpo não resiste. Ela o vela durante várias semanas, dia e noite, só o deixa na hora de ir ao trabalho. Um dia, enquanto estava ausente por algumas horas, ele morre. Roxane cai então numa profunda depressão, se interna por algumas semanas no hospital, não come mais, não sai mais do quarto, nem mesmo da cama. Um trimestre mais tarde, ela retoma sua análise, reduzida a um estado que a gíria dos campos de concentração chamava de muçulmaner. Submetida a uma regra de vida opaca, absurda, incompreensível, ela se deixa morrer. Desse ponto em diante, ela depende daquele que dependeu dela. Nos confins do real e do imaginário, ergue-se esse lugar de identificação que a faz ver num estado de tensão menor. Ela se identifica com um morto, que a ela se oferece como cadáver, um corpo destruído que ela não pode mais abandonar. Ela porta em si aquele a quem está doravante unida para a não-vida. Definitivamente, ele não é mais alcoólatra, nem drogado, nem fantasista. Está fora da tensão. Ela porta em si este cadáver inerte, que abole todas as tensões, a fome, a sede e o impulso amoroso. Roxane transporta num corpo diáfano um rosto dolorido e sempre mais belo. Está no estado de graça de um gozo autoerótico, de um grau zero de tensões e do triunfo do princípio do prazer, a tal ponto que este, sem conhecer nenhum assolamento, parece lhe ter aberto em vida as portas de um repouso eterno, de uma felicidade inefável e infinita. Esse segundo tratamento passou por uma virada quando, durante uma sessão, disse-lhe, para minha grande surpresa, quando ela estava, em resumo, procurando dar consistência ao outro do sofrimento. Tratava-se para ela, portanto, não de constituir outra a partir do seu masoquismo, mas antes de fazer advir esse outro inominado do sofrimento, já que o morto tinha-lhe revelado que um luto antigo não pôde jamais se efetuar. Essa transformação ainda enigmática de um vivente em cadáver imputrescível tinha posto em evidência o fato de que para ela não havia outro pensável, senão sob a espécie de um ser privado de vida. Passo a passo, a partir dessa intervenção que reconhecia que seu sofrimento procedia de um encontro com a morte sem luto possível, Roxane pôde começar a constituir aquilo que lhe permitiria deduzir desse outro, enigmático, aterrador e dominador, uma alteridade suscetível de introduzir uma tensão no interior mesmo do real,
dos seus tormentos. Essa tensão era certamente dolorosa, mas lhe permitia colocar sobre a mesa as diferentes figuras da infelicidade que tinham ocupado até aqui seu espaço psíquico, a ponto de situá-la na zona aterradora em que a melancolia se transforma em autoerotismo masoquista. Twist tinha sido o pretexto dessa busca desvairada de um duplo em natureza, um clone que tão logo imaginado iria engordar o carapulo anoréxico que ela portava dentro de si. A cadaverização do parceiro, mesmo quando vivo, se revelara nessa análise como aquela parte de luto impossível que até aqui não tinha podido se manifestar nela. A morte e a retenção de Twist podem significar para ela aquilo que silenciosamente desde sempre trabalhava, remetendo-a à impossibilidade de formular essa proposição. Há ambivalência de sentimentos, há assassínio, há desejo de assassinato. Ora, parece-me que, se uma primeira inscrição do significante assassinato não pôde efetuar-se na espécie do assassinato daquele ancestral que Freud denomina pai da horda, e a via ao trabalho do luto fica bloqueada, como aquela das diferentes representações da diferença, e aquela da ambivalência, erigir no interior, no íntimo mesmo do ser, em vez e lugar de um outro, um cadáver ao mesmo tempo opressor e superegóico, esse foi o preço pago por Roxane. A melancolia que a afetara atualizava uma das representações do cadáver, imputrescível e inominável, que condensa, metaforiza aquilo que, sem ter ainda advindo ao status de significante, subsiste em estado de traço. Foi preciso que Roxane, após a travessia desse longo período melancólico, pudesse articular a degradação do pai todo-poderoso, todo sexuado, mas expulso da função paterna com sua própria derrocada para poder, num tempo segundo, despregar-se do cadáver, a fim de fazer, nessa ocasião, a experiência subjetivante de um luto que até então não ocorrera. Enfim, se considerarmos que o que funda a existência pertence ao domínio dos laços que o sujeito pôde estabelecer com o outro, é preciso nos perguntar sobre a qualidade dos laços que o melancólico estabelece com seus familiares e próximos. A outro, para o melancólico, nada é menos certo. Que seria este outro? Qual seria a sua qualidade se admitirmos que o melancólico é aquela criança abandonada cedo demais por uma mãe, demasiado ocupada na contemplação de sua própria imagem? Com efeito, esta mãe não é uma distraída. Ela é ausente para seu filho e para aquele que ocuparia em relação a ela uma posição de pai. Ela só está presente para si mesma. Como então introduzir o outro no tratamento? Quando Lacan diz que o desejo do homem é o desejo do outro, nos dá a entender que o primeiro objeto do desejo se funda a partir do desejo de ser reconhecido pelo outro. Suponhamos, então, que esse outro nos recuse seu reconhecimento, que, por exemplo, no instante em que a criança se volta para a mãe para buscar em seu olhar aquilo que a escorará com reconhecimento, os contornos da sua imagem especular, esta vire a cabeça ou lhe devolva um olhar vazio. Que poderá advir se não um encontro com o impossível? Doravante, o desejo estará como que em suspenso. Num ponto crucial, aquele que funda o reconhecimento, vale dizer também as potencialidades de identificação, o lugar do outro é mudo. A mudez e cegueira do outro e sua indiferença ao que lhe é endereçado provocam no sujeito uma sideração que o instala aquém do luto. Podemos dizer dos melancólicos que algo lhes aconteceu, no sentido de que o endereçamento dos seus discursos se perdeu no limbo, mas a carta não está aqui tão perdida quanto está em sofrimento, à procura de um destinatário para poder enfim ser escrita. Um passo a mais e a própria ideia de carta se esvai em fumaça. Tenho algo a fazer, mas o quê? E depois o tédio pesado do não tenho nada para fazer, eu não valho nada, se instala progressivamente e invade a paisagem psíquica. Essa perturbação considerável tem por resultado um sofrimento sem angústia que é próprio da melancolia. Tentemos traçar aqui a genealogia dessa hipótese, referindo-nos à distinção introduzida por Lacan entre demanda, necessidade e desejo. A demanda, diz ele, se separa da necessidade, se rasga dela. Essa ruptura nos permite compreender que a demanda procede de uma declaração de amor, de um dirigir-se ao outro, de um não sei o que representa um apelo à satisfação que o outro só pode conceder parcialmente. A demanda seria como a abertura pela segunda mamada, a segunda mamadeira, de um sentimento de espanto e nostalgia. Algo da necessidade satisfeito, quase nada separa essa segunda tomada da primeira, e esse quase nada designa uma margem. Esta margem acompanharia as bordas do rasgo que separa e une como cicatriz, como traço, a necessidade e a demanda. É dentro dela que se situa o desejo, tal como é colocado em jogo na atividade pulsional. Nós vemos o quanto é necessário separar a pulsão interna e historicizante do instinto externo e submetido exclusivamente às categorias da necessidade e da sobrevivência.
Se admitirmos que o desejo começa na margem que a demanda se rasga da necessidade, perceberemos que esse conjunto, necessidade, desejo, demanda, define o sujeito, ou mais precisamente o representa. Essa montagem parece trazer algum esclarecimento quanto a essas três proposições enunciadas por Lacan e que parece oportuno lembrar aqui. O objeto do desejo é um objeto salvo das águas do amor. Eu só avanço no mundo dos objetos pela via das objeções ao meu desejo. O objeto se encontra por meio das objeções. O desejo se esboça na margem em que a demanda se rasga da necessidade, sendo essa margem aquela que a demanda abre sob a forma da falta possível, que pode aí introduzir a necessidade de não ter satisfação universal, o que se chama angústia. Por isso, podemos dizer que, se o objeto como causa de desejo é salvo das águas do amor materno, o é exatamente porque a demanda veio opor-se um limite às suas pretensões. Nessa perspectiva, podemos compreender em relação às objeções ao desejo, lá onde a pulsão não encontra seu objeto, o desejo se relança e encontra seu espaço de desdobramento. O que faria objeção ao desejo? O amor que tende a coincidir com o objeto a ponto de subtrair do jogo amoroso a dimensão de prazer. Voltemos a uma possibilidade evocada acima. Suponhamos que a via da demanda, expressa na direção do outro, esteja bloqueada. A criança será então confrontada não a objeções, mas ao impossível. Nesse lugar, a angústia se ausenta e a montagem topológica, a necessidade, demanda, desejo desmorona. Um objeto permanece reduzido ao status de tapa-buraco, confrontando o sujeito a um outro aterrador do qual ele deve desconfiar. O melancólico seria, portanto, aquele a quem a falta de reconhecimento do outro torna impossível ou aleatória a formulação de uma demanda, aquele cujo desejo permanece enigmático e que, encontrando mais ausência de recepção do que objeção ao seu desejo, vê sua relação com o objeto atingida a um ponto em que se vê paralisado numa tristeza sem fim, sem recurso possível à angústia, quer dizer, ao que poderia suscitar o objeto. O vazio ao qual se confronta o melancólico designa o lugar da coisa, que vem aqui substituir o objeto. Foi assim que Roxane, que teve de regressar a ponto de parar de obedecer à necessidade, só pôde sair do seu estado de apatia no momento em que, na transferência, manifestou-se sua tendência a dar consistência ao outro do sofrimento. Podemos dizer, a posteriori, que esse outro era nem mais nem menos que o representante da ausência do objeto. A sequência da história dessa analisanda veio a confirmá-lo amplamente. O outro do sofrimento, formulação no mínimo estranha que surgiu no consultório do analista durante a escuta horrorizada de um enunciado glacial, confirma que Roxane só tinha como outro a representação dessa ausência de objeto, sua demanda, expressa a um destinatário definitivamente ausente, fora excluído, a abandonava, atormentada por um desejo pavoroso, desnudado, desesperado. Articular o outro com o sofrimento, dizer que se tratava para ela de dar consistência a ele, significava que nesse sofrimento inadmitido havia o outro suscitado por ela, a quem a queixa se dirigia, no caso, o analista. Nessas condições, tornando-se o sofrimento um significante, ele podia, num primeiro tempo, ser reconhecido em seu status de objeto a partir do qual outros objetos passavam a poder entrar em cena. Significa dizer que na análise dos melancólicos, tanto ou mais que em outros tratamentos, trabalhamos a constituição do objeto, trabalhamos sobre um luto não consumado, levando em consideração, como observa François Baudry, que o novo amor, que é a fórmula mesma do ato analítico, tende a constituir um objeto que permitiria ao sujeito dele fazer o luto. Fazer o luto aliás, não é isso que imediatamente se vê em cada demanda de análise? Não podemos, desde logo, pretender que a demanda encubra sempre uma paixão secreta, não reconhecida e na espera de uma palavra? Poder trabalhar na transferência, o que faz fronteira, bem como aquela parte do real, capaz de tomar as formas da abjeção, do ódio, do amor, em sua vertente extrema. Eis o que permite introduzir o sujeito passo a passo na função simbólica, separando-o desse modo da estátua de comendador que está no princípio da paixão, desde o fogo inaugural do amor, à primeira vista, até a decomposição final. Por isso, é pelo intermédio do amor, da transferência, que o melancólico poderá constituir objeto, condição para que a solidão pare de acenar e que o acesso ao heterogêneo lhe permita compreender que o desejo não tem por mestre nem a crueldade, nem a plenitude, mas a falta. Livro A Crueldade Melancólica, de Jacques Rassum, capítulo 2.